Pode começar, dona Vânia, 9:05, por favor. Bom dia a todos, né? E a todas. Reunidos mais uma vez, em torno do Evangelho. Graças a Deus, né, gente? Eu estou aqui hoje, que eu abri aqui hoje mais cedo, com esse livrinho, que é o Sementes de Felicidade, Lorival Lopes, viu? Aí ele está falando assim para nós. É Jesus que fala, né, gente? Encontre a paz amando. A verdade evangélica é amar os outros como a si mesmo. Por isso, tenha a seu respeito a melhor imagem possível. Veja-se um ser inteligente, são e com os atributos de bondade, beleza, harmonia, alegria e sabedoria. Sobretudo, sinta que você nasceu das entranhas de Deus. Os outros também são como você. Amar os outros como a si mesmo é a única senda capaz de conduzi-lo a Deus. Aí, tá lá, né? Esse aí é o primeiro mandamento, todas as igrejas conhecem e pregam, né? E nós, seguidores de Jesus, temos essa obrigação, né, gente? Amar os outros como a si mesmo. É a única senda capaz de conduzi-lo a Deus. Portanto, prostre-se diante do Senhor da vida. Entregue-lhe os seus pensamentos e as suas ações. Conduza ao altar do Senhor da vida o seu coração e as suas aflições. O Senhor da vida fecunda-lhe o ser e encaminha-o para a senda da felicidade. Busque-o com pensamentos sinceros e leais. Trabalhe e ande pensando nele. Tá vendo? Não é difícil não, né? Busque ao Senhor Jesus com pensamentos sinceros e leais. Trabalhe e ande pensando nele. Reverenciar. Faça o bem continuamente. O Senhor da vida não esquece de você um só segundo. Olha aí. Olha as nossas tarefinhas aí, né? Faça o bem, porque é de repente que aparece, né? Igual nós vimos domingo passado, como aparece o aborrecimento, o susto, a tempestade, aparece também a oportunidade de fazer o bem. Então, hoje a espiritualidade já começou aí, aquecendo nosso coração, né? E nos levando a refletir. Nós estamos procurando fazer o bem? Não é aquela coisa programada, hoje eu vou me arrumar, tudo bonito, eu vou sair pela rua distribuindo pão. Aí todos vão me ver distribuindo pão, vão bater palma. Não é isso aí, não. Faça o bem continuamente. Comece dentro da nossa casa, com mais um pouco de tolerância, né? Muitas vezes com o esposo, com os filhos, com a família. Essa tolerância que muitas vezes a paciência que nós precisamos de ter, né? Aí nós estamos fazendo bem para eles e para nós também. E quando nós estamos bem, nós temos mais condição ainda de ajudar, de cumprir as nossas obrigações, as nossas tarefinhas também, né? Que nos dizem respeito. Entendi assim, que o Senhor da vida não esquece de nós nem um só segundo. Isso nós temos certeza. Então, vamos reverenciá-lo, vamos agradecê-lo e vamos pedir força
coragem, paciência, resiliência, tudo aí que está aí agora, né? Todo mundo falando, pregando. Vamos pedir, nós temos certeza que nós precisamos e ficar alerta para aquela hora. Agora eu preciso socorrer aquela pessoa. Às vezes é uma pessoa pertinho de nós, né? Chegadinho na gente. Então, fazer o bem. Está aí a nossa mensagem, né? Para agora, para começarmos. Que a paz do Senhor Jesus esteja junto de nós, nesse evangelho do lar que agora se inicia, com a permissão do Senhor Jesus, o Cristo amado, querido, o nosso amparo. É a oração que Ele nos ensinou. Nós vamos começando o nosso evangelho refletindo as mensagens de hoje. Pai nosso, orem comigo, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como nos planos espirituais. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor, perdoa nossas ofensas, ensina-nos a perdoar os nossos ofensores, nos ensina, Senhor, nos ajuda a perdoar os nossos ofensores e não nos deixes cair em novas faltas, mas livrai-nos de todo o mal. Que vosso é o reino, o poder, a glória e a misericórdia para sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Vamos lá, Dandara. Fabiana, bom dia. Está aqui que você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Pode compartilhar com a gente. Bom dia, menina. Bom dia. Então, me deu vontade, eu não sei nem se é pertinente o comentário, mas eu senti vontade porque bem recentemente eu assistindo uma live, né, eu ouvi uma reflexão sobre isso que Dona Vânia leu e falava assim que esse mandamento de amar ao próximo como a você mesmo merece um olhar mais detalhado, porque tem muitas pessoas que não se amam, não se cuidam, não se protegem, não protegem seu corpo, seu espírito, seu emocional. E como, né, amar o próximo como a você se você não se ama nesse sentido, né? Então ele fazia uma reflexão assim, talvez devêssemos agir assim, de amar ao próximo como a gente gostaria de ser amado, né? E daí eu fiquei muito pensativa sobre isso a semana toda. E hoje veio esse evangelho aqui, essa mensagem, aliás, que interessante, né? Então, gostaria de ouvir a opinião de vocês. Bom dia para todos. Bom dia. A espiritualidade é danada, né? Porque até a nossa mensagem de hoje do evangelho, ela traz a reflexão sobre o que a gente está trabalhando no exterior e que não está trabalhando no interior. Então, tudo se liga, né? E, às vezes, quando a gente vai fazer a prece, por exemplo, do Pai Nosso, a gente faz meio que automático. A gente não internaliza cada partezinha dela, né? Então, como é que a gente vai perdoar se a gente não se perdoou, né? Como que a gente vai pedir que Deus nos perdoe se a gente ainda não praticou o perdão com o nosso próximo? Então, cada parte dessa oração, ela trabalha muito mais o interior do que o exterior, né? Muito mais o que a gente tem que fazer para o outro do que o outro tem que fazer para a gente. Hoje eu já vou pedir desculpa de antemão, porque vocês vão ter acesso a barulho que geralmente não tem, porque eu faço o evangelho no quarto, mas hoje, pela bagunça que está aqui em casa, eu estou tendo que fazer na sala, então vocês vão ter alguns barulhinhos, mas a gente vai administrando. Ô, Danda, só um momentinho, só para completar, Fabiana. Desculpa, eu não vi que sua mãozinha estava levantada. Sem problema, sem problema.
Eu já fiz hoje o evangelho, porque eu faço aos domingos, às 8 horas, né? É o meu compromisso também de domingo. E foi justamente o capítulo 7, o item 11, cuidar do corpo e do espírito. Né? A importância que a gente, às vezes, vai deixando. Se a gente não se ama, não se cuida, como você falou, a gente não é capaz de amar o outro. E é isso mesmo. Era só para dizer como assim, a sintonia, né? As mensagens, como é que eu vou dizer, as orientações para a gente, os alertas para a gente, né? Era só para complementar, Danda. Obrigada. Isso aí. Hoje a gente vai estudar o capítulo 8, item 8, verdadeira pureza, mãos não lavadas. E aí começa assim: então os escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos como quando tomam suas refeições. Naquela época, lavar as mãos era um costume religioso judaico para purificar. Então, eles acreditavam que você não podia ter acesso aos alimentos sem antes estar purificado. E a purificação ela vinha de lavar as mãos, né? Então, era uma prática que os fariseus exigiam para todos. Então, não era uma coisa só para eles. Todos tinham que fazer o ritual de lavar as mãos. E aí Jesus lhe respondeu: por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: quem tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disso não honra nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Aqui Jesus nos chama a atenção exatamente para essa superficialidade que é essa mostrar para o outro aquilo que realmente a gente não vive. Então, quando ele chama, né, os chama de hipócritas e aponta a hipocrisia dos fariseus que transgrediam a lei de Deus, os mandamentos de Deus, lembrando que o que torna o homem impuro, que eram as palavras que eles usavam, são os pensamentos. E trazendo isso para a gente hoje, continua a mesma coisa. Os nossos pensamentos, as nossas más condutas, todas as formas que nós temos e praticamos de maldade. E aí, quando a gente usa esses termos assim que são mais fortes, a gente pode pensar, não, mas maldade? Eu? Jamais, né? Mas o que anda passando no nosso interior? O que a gente anda desejando para aquele próximo que não é tão bom com a gente assim como a gente gostaria? Essa é a maldade traduzida para os dias atuais, né? É claro que ainda existem as ações desses pensamentos, então você pensa e pratica aquilo, o que faz com que torne maior ainda, mais grave, vamos dizer assim. Mas hoje a gente não vê tanta atrocidade, ainda existe, mas não tanta quanto naquela época. E aí, às vezes, quando a gente usa esses termos, parece que está muito longe de quem a gente é, mas não está, tanto é que ainda estamos aqui. Então, a reflexão que Jesus traz nessa parte é que nada adianta, na verdade, essa preocupação com a exterioridade, enquanto os nossos corações continuarem cheios de maldade, né? A impureza, ela vem de dentro. Em geral, a gente tem um costume de terceirizar, né? Mas é o outro fez, mas a decisão de revidar é nossa. A decisão de trazer essas energias ruins para a gente, para perto da gente, automaticamente aproximar a espiritualidade que está nesse mesmo nível vibratório, é nossa. Então, tanto a mensagem que Dona Vânia leu e as reflexões que as meninas fizeram e o evangelho de hoje, ele traz essa necessidade de exercício da interioridade, né, do que a gente realmente está fazendo para buscar o nosso melhoramento. E aí vamos continuar. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse:
Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas é o que sai da boca do homem que o enlameia. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna o homem impuro. Então seus discípulos, se aproximando dele, lhe disseram: Sabei que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas Jesus lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são os cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro, ambos caem no fosso. E aí a gente pode trazer a reflexão dessa parte de que Jesus ele nos ensina que a verdadeira pureza é a do espírito, e precisamos lembrar que somos imortais e que essa pureza ela é construída por nós a cada dia. Não vai existir um momento específico em que nós estaremos em aprendizado. Nós estamos em aprendizado o tempo todo. Então, o nosso discurso ele precisa estar alinhado muito à nossa prática, né? O que a gente via, por exemplo, ouvia dos pais mais antigos, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso já não existe mais, né? Essa fala de antes, né? De toda a questão da autoridade que existia ali, essa não existe mais. A gente precisa realmente que o nosso discurso ele esteja alinhado à prática. Essa mensagem ela também traz uma reflexão sobre a religião, né? Então, a religião que nós nos encontramos, a gente já sabe que ela nos ajuda a seguir o caminho do Cristo, mas ela não nos salva, né? E eu falo salva no sentido em que geralmente se usa essa palavra quando está linkada à religião. A religião, ela não nos salva. Ela nos auxilia, ela nos capacita, mas ela não é o nosso ingresso, vamos dizer assim, para o céu, né? Não é. Eu falo com as crianças da evangelização. Eles frequentam o centro e frequentam outras religiões também. E eu falo, a gente não vai entrar com o evangelho e com a Bíblia lá. Vai ficar tudo aqui, são itens materiais. O que vai fazer com que a gente defina, né, qual passagem a gente vai adquirir é o que a gente fez a partir dos ensinamentos que estão nesses livros. Então, assim, o item material, ele vai ficar. As nossas atitudes é que vão seguir com a gente. Então, assim, a gente, através das nossas religiões, a gente sabe que a gente muda a nossa conduta, se a gente realmente internaliza ali aqueles ensinamentos, a gente busca o melhor, mas a gente tem que ter muito cuidado também com como que como a gente falou na semana passada, se eu não me engano, do quanto a gente, às vezes, tende a santificar os líderes, né? A santificar as pessoas que estão à frente, a julgá-los superiores e que qualquer atitude que eles tenham que fujam daquela expectativa que a gente gerou, a gente já se decepciona, a gente já se afasta. Então, a religião, ela é, sim, um caminho, né? Uma ferramenta, vamos dizer assim, para que a gente se aproxime dos ensinamentos do Cristo, mas quando a gente está inserido nelas, a gente precisa realmente entender o porquê, qual é o propósito de estarmos ali, porque o nosso propósito é que vai nos fortalecer. Então, mais uma vez, a gente volta essa reflexão para a interioridade e para as expectativas que a gente gera em relação ao comportamento do outro, né? Porque o outro me decepcionou, ele me decepcionou porque eu coloquei ele num degrau que ele ainda não tinha adquirido, que de alguma forma eu não entendi que ele ainda não está ali, né? E eu preciso entender isso. Então, é muito de como a gente vai usar essa ferramenta, que foi uma criação do homem, né? Jesus Cristo não criou religião, então é uma criação nossa, a religião é feita por pessoas, então a gente também, e todos nós estamos passíveis, né? Somos passíveis a cometer erros, a cometer excessos. A gente, em geral, quando pensa em excesso, mentaliza outras religiões, mas o espiritismo não está longe disso. Então, a gente sempre tem que olhar dentro da nossa casa primeiro, né? Existem pessoas que pensam diferentes, mesmo estando na mesma religião. Então, assim, e que bom, porque aí a gente passa a ter contato com outras visões, que às vezes a nossa estava equivocada em relação, né, a alguma coisa,
e ali a gente entendeu de outra maneira. Então, essa mudança que a religião pode trazer para a gente, ela também é uma mudança interna, ela também vem de uma reflexão e de um querer nosso, do entendimento do nosso propósito ali, e não de como o outro está nos vendo, ou como a gente vê o outro. É um caminho coletivo, vamos dizer assim, porque a gente precisa das pessoas para evoluir, mas também é algo muito individual, interno, né? Essa necessidade constante da gente voltar na nossa reforma íntima e trabalhar realmente essas mudanças em nós. Vamos continuar aqui. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Foi por isso que o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Essa parte a gente pode estar trazendo no sentido de que muitos de nós, né, vamos às palestras, tomamos o passe, e às vezes achamos que isso é o suficiente, né? Então, assisto no YouTube, assisto as lives, ouço podcasts, e isso é o suficiente. Então, essa é uma parte que traz essa reflexão do que a gente está fazendo com os acessos que a gente tem às informações. Porque numa parte aqui que a gente vai ler já já, Jesus ele nos alerta que não vai adiantar a gente dizer que não sabia. A nossa geração não pode mais usar essa justificativa. Ao desencarnarmos, a gente não pode dizer que não teve acesso às informações, porque a gente tem, né? E a gente tem muitas hoje em dia. Então, não são só os livros, não é só ir ao centro, não é só assistir às palestras, que existem diversas e maravilhosas, seminários, cursos, tudo está disponível para a gente. Mas não adianta esse acúmulo de informação se realmente essa mudança ela não se tornar prática, se não se tornar dia a dia. A teoria ela é importantíssima, mas ela é o primeiro passo. É igual a reforma íntima, ela é importantíssima, mas é o primeiro passo. Se a gente ficar nessa de, eu preciso ter mais paciência, eu preciso melhorar a relação com a minha família, e ficar nisso, só falando e não fazer, a gente que sabe que não temos como ter a ciência, vamos dizer, de quanto tempo que a gente vai permanecer aqui, cada vez que a gente só repete aquilo que a gente precisa fazer e não busca fazer, a gente está perdendo tempo. E a gente está empurrando essas demandas para uma próxima oportunidade reencarnatória que a gente não sabe se vai ser aqui na Terra ou em outro planeta que esteja alinhado com a nossa evolução. Então, se a gente sabe, e é importante, agora a gente precisa realmente, e é a mensagem de hoje em todos os instantes, né? Trazer essa reforma interior para a nossa prática. Trazer realmente os ensinos do Cristo para a nossa realidade, né? Todos nós temos o nosso exterior conhecido e analisado pelos aqueles que estão convivendo com a gente, da mesma forma que a gente faz com eles, né? A gente também analisa, avalia a vida daqueles que estão ali convivendo com a gente. Então, muitas vezes a gente se comporta muito melhor, vamos dizer assim, né? Somos muito mais pacientes com as pessoas, por exemplo, do nosso trabalho, do nosso convívio social em geral. E em casa, né, as pessoas que convivem com a gente ali diariamente, elas realmente sabem quem a gente é. Né, eu costumo dizer que a Dandara que minha filha conhece, jamais as pessoas do meu trabalho vão conhecer, né? São Dandaras diferentes. Então, que a gente realmente possa trazer, eu sempre falo, tenho que trazer mais a Dandara do trabalho para cá, porque a Dandara do trabalho escuta mais, a Dandara do trabalho é mais paciente, a Dandara de casa não é tão assim. Então, preciso trabalhar as habilidades que eu tenho sociais em casa, né? Porque a família realmente é o nosso principal desafio, vamos dizer assim,
e com eles a gente não pode mascarar, né? A gente não consegue mascarar muitas coisas que na vida social a gente consegue. Então, o que as pessoas conhecem da gente são fragmentos. Quem realmente nos conhece é quem está ali 24 horas no dia a dia, vendo quem realmente a gente é, as coisas que a gente precisa melhorar, as coisas que a gente fala sem o filtro, né? O filtro social que a gente coloca fora de casa. Então, assim, a gente precisa também trabalhar as nossas qualidades com o outro dentro de casa, dentro dos nossos maiores desafios, né? Bom, o mundo interior, que é o que Jesus está trazendo para a gente, ele é a fonte de todos os nossos princípios, né? Bons ou maus, mas o trabalho que a gente tem para purificar o nosso espírito não é tão simples, e a gente sabe que não é tão simples, porque exige realmente mudança, né? Será muito mais fácil a gente aceitar as orientações religiosas, vamos assim dizer, de maneira verbal, do que realmente colocá-las em prática, que é a nossa discussão de hoje, né? Porque para que isso aconteça, exige disciplina, exige sacrifício, exige realmente a gente mudar, e a mudança, ela não é fácil. Só que aí a gente pode pensar assim que os judeus, eles eram muito apegados, né, os costumes da época, e que estes comportamentos, eles estão muito distantes de nós. Mas, na verdade, não estão. Porque, enquanto espíritas, e a gente tem que falar da nossa religião, nós também, em alguns momentos, praticamos essa intolerância, né? A intolerância com o outro, a intolerância de como que ele pode pensar, por exemplo, que a gente não reencarna? Como que o Deus dele é justo se morreu, acabou? Quantas vezes a gente, mesmo que internamente, a gente faz esse tipo de avaliação, né? Então, assim, a gente também tem os nossos momentos de intolerância. E eu sempre faço a reflexão que ser espírita não nos torna melhores, né? Nos torna mais responsáveis. Então, nós somos responsáveis pelo aquilo que nós pensamos, pelo aquilo que nós falamos, pela forma que nós agimos. Então, por quê? Porque tudo que a gente faz é consciente. Diferente de alguns irmãos que ainda não têm a consciência e acabam fazendo coisas que a gente julga, né, avalia como impróprias, vamos assim dizer, nós não, nós temos a consciência, então nós fazemos com ela, né, e essa consciência a gente precisa ter um certo cuidado. Então, é olhar realmente para a gente, e tirando um pouco essa carga que a gente faz da avaliação da vida do outro, né? Então, o irmão, ele é excessivamente religioso, e com você, né? Você consegue ouvir a opinião do outro, você consegue entender a visão do outro dentro das limitações dele, e você dentro das suas, porque não é só ele que tem limitação, você também tem. Então, assim, é esse entendimento que, às vezes, quando a gente trata de religião, nos falta. Eu, particularmente, acho ótimo que as crianças do centro, né, do Chico, vão em outras religiões, porque as trocas, elas são muito mais ricas. Então, a tia lá na igreja fala isso, ótimo, aqui é a mesma coisa, só o nome que é diferente. Para que a gente vá quebrando, né, um pouco a visão que as pessoas têm do espiritismo, daquelas que, enfim, não buscam, pelo menos, saber como é, e acabam criando seus julgamentos baseados no que ouviram falar. Então, eu acho ótimo que as crianças consigam conviver, né, em todas as religiões que elas frequentam, porque isso faz com que a gente tenha menos preconceito, menos julgamento, entenda ali o pensamento do outro. Então, quando, por exemplo, a gente fala, mas a gente acredita que vai reencarnar. Eles falam, mas na igreja acredita que vai morrer e vai esperar Jesus, né? Jesus voltar para salvar, né? E aí a gente trabalha com eles a visão espírita em relação a isso, que na verdade nós imaginamos que Jesus ele não volta porque ele nunca foi. E aí elas começam a entender essa visão diferente e respeitam, e isso é importante, né? A gente trabalhar isso desde pequenininho, que eles entendam que cada um ali tem o seu caminho e que falta muitas vezes para nós adultos, né? Porque a gente acha que a gente acredita muito que o espiritismo é realmente uma doutrina consoladora, e às vezes Deb comentou sobre isso ontem no Evangelho. A gente às vezes quer que todos sejam espíritas, que todos conheçam, mas que nem sempre o outro está preparado, né? Que nem sempre é o momento do outro, e a gente precisa ter esse entendimento de respeito também. Vamos lá. Voltando aqui.
Bom, ocorreu o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. Foi a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse, desculpa, eu já tinha até lido essa parte, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê pode se apoiar para fazer o mal. É ou falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. E aí a gente tem que lembrar mais uma vez que a religião é feita por pessoas, né? Pessoas são falhas, e que a gente tem que ter muito cuidado com quem é a nossa inspiração, né? Com quem é o nosso modelo, com quem a gente quer se parecer, porque a gente ainda valoriza demais as aparências, muito mais, inclusive, do que a intenção do que está sendo feito. Então, a gente tem que ter cuidado também com quem a gente idealiza para se parecer, né? Ah, eu quero ser igual fulano, eu quero falar igual fulano, eu quero entender igual a ele. Mas a gente já aprendeu que o que a gente sabe do outro muitas vezes são fragmentos, pequenos fragmentos. Então, a gente realmente precisa conhecer essas pessoas que a gente admira, né? E pesquisar, e se informar mais, porque às vezes a atitude ela é diferente do discurso, e é aí que a gente se põe à prova. Então, a lei do progresso, que é essa lei que o Cristo nos diz através da religião, ela cabe a nós, né? Que a gente tenha o bom senso das nossas escolhas, porque nós somos responsáveis da maneira que nós usamos o nosso livre-arbítrio. Então, o Espiritismo, ele lembra, como falou agora aqui no Evangelho, que o objetivo da religião é conduzir o homem ao bem, né? Então, nós precisamos utilizar essa ferramenta para que realmente a gente se melhore. Bom, a crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, espoliações, de dizer calúnias e de fazer o mal ao seu próximo, em que quer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. Então, eu vou fazer aqui mais alguns comentários, mas aí vai sobrar bastante tempo, porque a leitura hoje foi pequenininha, esse trecho. Mas, em resumo, vamos dizer assim, a proposta do Cristo para a nossa semana e para os nossos dias futuros também é realmente essa busca inconstante, porque a gente tem tantas coisas a melhorar que ela é uma busca inconstante, infinita, vamos dizer assim, pelo nosso melhoramento. Muito cuidado com o que a gente fala, porque também nós somos responsáveis pelo aquilo que a gente faz, pelo conhecimento que a doutrina já nos concedeu através dos nossos estudos, do que foi escrito pelo Cristo. Temos um grande papel na sociedade em que nós estamos, e essa sociedade ela é pequenininha, né? O nosso trabalho, a nossa família, o nosso meio social, essas são as nossas sociedades. Às vezes a gente acha que tem que mudar o mundo, né? Através de projetos, enfim, só que a gente só vai conseguir essa amplitude com esse melhoramento interno, né? Essas mudanças, que como o próprio Espiritismo diz, e o nosso estudo de hoje, não são fáceis, mas são possíveis. São possíveis, né? Todos os espíritos evoluídos que nós tivemos contato, claro, a partir de Moisés, de Jesus, e mais recente, Chico, Divaldo, Dulce, são espíritos que sofreram muito. Se eles têm uma coisa em comum, é o sofrimento. Todos eles sofreram muito, né? O Cristo, como o nosso espírito de luz mais evoluído que esteve aqui, olha o quanto que ele sofreu. E ainda sofre. Sofre por ver que a gente ainda não entendeu, sofre por ver que a gente ainda é preconceituoso, que a gente ainda é superficial, que a gente ainda tem uma visão muito limitada, mesmo sendo 2025 anos após a vinda dele, nós ainda estamos limitados, né? Então, é possível a evolução? Nós temos contato com espíritos
tivemos e temos contato com espíritos que nos inspiram, que a gente olha e fala, com certeza esse daí está anos-luz na minha frente. Nós temos esses exemplos no nosso meio também, de pessoas que já conseguiram alcançar coisas no sentido de melhoramento mesmo, que são coisas que a gente gostaria de ter e que podem sim ser as nossas inspirações, porque são pessoas que a gente está com mais contato, que a gente realmente conhece, não está tão distante ali nos holofotes, nos vídeos cheios de visualização, então são pessoas mais próximas. Eu acredito que a mensagem é exatamente essa, cuidado com o que é superficial, né, que a gente coloque na nossa bagagem, vai preenchendo a nossa bagagem de práticas que não necessariamente as pessoas estão vendo, ou que nós seremos parabenizados por isso, né, como Dona Vânia colocou no começo, se arrumar para distribuir pão, para que as pessoas vejam. A ação do pão, ela é importante, mas a sua intenção, qual é de fato? É você aparecer, é você estar em evidência, é sua foto estar nas redes sociais, ou realmente é aquele trabalho e o resultado daquele trabalho? A gente faz parte de um grupo que faz ações sociais, eu sempre falo com os meninos assim, que o melhor de tudo é você ir fazer a doação. Porque quando você faz, porque assim, para chegar na doação existe todo um planejamento, existe pessoas que a gente precisa pedir, né, pessoas que a gente precisa movimentar para chegar, por exemplo, a fechar uma cesta básica. Mas você ir até a casa, levar a cesta, faz com que todo o resto faça sentido. Porque ali você está tendo contato real com o que motivou a fazer aquilo. Então, eu sempre falo com eles assim, vão nas entregas, participem das ações, porque isso faz te dar combustível, né? Você vê a realidade do outro e vê como você está impactando. Então, é isso que o Cristo quer de nós, assim, é que a gente esteja mais inteirado, entender que a dor do outro não está longe, não está só na televisão, está no bairro vizinho, está no seu vizinho, está na sua rua, que as pessoas elas precisam desse auxílio e que não é você que estará em evidência, são elas, porque elas estão precisando, né? E é sempre bom a gente lembrar que, graças a Deus, estamos hoje na posição daquele que pode estender a mão, mas amanhã pode ser a gente que está precisando. E a vida, ela dá voltas muito rápido. Não é que a vida dá voltas, não é longa essa volta. Hoje você está bem, amanhã pode acontecer alguma coisa, hoje mesmo, que você finaliza o seu dia numa situação completamente diferente da que você começou. Então, a proposta de hoje é esse olhar mais para dentro, né, esse olhar interno, entendendo também que todas as nossas ações, elas impactam nas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente precisa melhorar muitas coisas, que tem coisas que demoram mais, porque estão mais enraizadas em nós, que a religião, sim, é uma ferramenta que nos possibilita um caminho melhor, mas que ela não pode ser só teoria, ela precisa ser prática. É uma coisa que eu admiro muito no Cristo, assim, é que ele não só falou, na verdade, ele fez muito mais do que falou. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, vai estudar o Evangelho, vai assistir uma série que fale sobre o Cristo, a gente consegue ver as ações, assim, em cada parte. E aí ele, no final, falava uma parábola que englobava tudo aquilo. Mas antes, ele fez tudo aquilo que depois ele fechou com o ensinamento verbal, assim, né? Para que ficasse registrado para nós. Então, isso para mim é uma das coisas que eu mais admiro nele, a ação, o fazer, o buscar, o impactar o outro, não só com as palavras, mas quando os discípulos ficavam maravilhados pelo Cristo, não era só pela palavra, era exatamente pelo que ele fazia, como ele conduzia, como ele chegava nos corações. Então, são coisas que a gente precisa e que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia, pensando assim no pouquinho, né? Hoje eu vou melhorar, vou subir um degrau. Amanhã pode ser que eu fique estagnada nesse degrau, acontece. O importante é não descer ele de novo, né? É estar ali e no outro dia a gente conseguir buscar melhorar, e no outro dia a gente vai ficar estagnado e assim a gente vai fazendo. Porque esse é o processo de evolução e o Cristo, ele não espera mais de nós, porque ele entende que somos imperfeitos. Mas, sendo imperfeitos, nós conseguimos, sim, dar o nosso melhor em várias coisas que, às vezes, a gente fica empurrando, procrastinando, né, que é uma palavra que está na moda, procrastinar. A gente vai empurrando, e chega um momento que a gente já não tem mais tempo. Vem uma doença que vai impossibilitar que a gente faça, acontece alguma coisa que faz com que a gente mude completamente, e aí a gente perdeu essa possibilidade, a gente perdeu essa chance.
E aí aquilo vai vir para a gente, vai, lá na frente, talvez, a gente tenha essa oportunidade de rever, porque a misericórdia de Deus, ela é infinita, então ela vai tentando todas as possibilidades com a gente, né? Eles não desistem de nós. Então pode ser que lá na frente a gente tenha essa outra oportunidade, mas olha o tempo que a gente perdeu, né? Por estarmos atentos às superficialidades, por estarmos atentos a conquistar coisas materiais e que são importantes, como a gente sempre fala aqui, mas que o caminho que a gente trilhou para ter elas não foi tão legal, a gente abrir mão de coisas que realmente eram importantes por coisas que não vão nos levar a lugar algum, né? Porque tomamos atitudes ali para conseguir aquilo que não foram boas. Então, ao invés de termos evoluído, nós estagnamos. Então, esse olhar assim, diário mesmo, né? São 24 horas, mas a gente nem olhar o todo dessas 24 horas, olhar hora a hora. O que a gente pode fazer, qual a atenção que a gente está dando, o que realmente tem valor para a gente, quais as atitudes que podem ser melhoradas. E é um exercício realmente muito minucioso e interno. Nossa, eu falei isso, não deveria. Né? Eu tentei ajudar, acabei piorando. Tem situações que é melhor ficar calada. A gente, às vezes, acha que tem o melhor conselho do mundo, e, na verdade, a gente acabou de perder uma oportunidade de ficar calado, né? Então, assim, esse entendimento de que, às vezes, a pessoa não está preparada para ouvir, ou, às vezes, não é você que tem que falar para ela. Ela vai aprender de outro jeito, né? Ela vai ter acesso a outras pessoas. Quantas vezes, enquanto família, a gente fala, e vem um amigo, fala a mesma coisa e tudo dá certo. E você, enquanto família, estava ali falando, e as coisas não estavam mudando. Porque não era para você falar, né? Aquela informação, aquela mudança viria através de uma outra pessoa. Então, realmente olhar as pessoas que estão ao nosso redor, mas principalmente essa mudança interna e como que a gente pode impactar nelas, né? Eu acredito que essa seja a mensagem de hoje, de estarmos atentos mais de dentro para fora, né? A visão do outro em relação a gente, ela é importante porque vivemos em sociedade. Tem pessoas que nos veem como ótimas, mas que realmente só conhecem a gente lá fora, né? Então, que as pessoas que nos achem ótimas sejam aquelas que convivam realmente com a gente, que conheça mais de quem nós somos, e principalmente que a gente, né, se goste também, que foi o que o Fábio falou, no sentido do amor próprio, do entendimento desse amor, do entendimento do autocuidado, da importância das energias que a gente está emanando, porque nós já sabemos que a espiritualidade ela se aproxima conforme a energia que a gente está, né? Esse auto-perdão, muitas vezes, que é importante, esse auto-acolhimento, às vezes a gente precisa realmente, nossa, eu estou com um problema nisso daqui, né? Eu preciso me acolher ao invés de só me cobrar. Às vezes esse lugar a gente precisa alcançar, né? Desse conforto, desse entendimento, não que nos leve à inércia, ou dó de mim, coitadinha, eu sou a vítima, não. Porque se uma coisa que a doutrina nos explica e nos ensina é que nós não somos vítimas, né? A não ser de nós mesmos. Então, a gente precisa realmente nos acolher no sentido de nos motivar para sermos melhores, e não que esse acolhimento faça com que a gente permaneça no mesmo lugar. Bom, a gente ainda tem 12 minutos, então tem tempo ainda para a gente conversar. Quem quiser fazer alguma pontuação, fique à vontade, que eu vou aqui desligar o microfone, tá bom? Dandara, perfeito. Tudo que eu pensava aqui, você falava aí. E a questão do tempo. Essa questão do tempo é muito séria, gente. Nós estamos na velocidade da internet. Então, o mundo está dando voltas, é assim. A gente está aqui, de repente, está sabendo o que está acontecendo lá do outro lado e vem a confusão para o nosso lado. Eu não sei, não. Eu tenho prestado muita atenção a essa questão do tempo para não perdê-lo. E essa questão também de aconselhar. Ai, eu estava virando a conselheira, sabe? Que isso, gente? Não. De repente você quer que a sua família caminhe igualzinho você pensa. Principalmente quando você fica mais velha, tá? Vira avó igual eu. Então, não, gente, mas naquela época era muito melhor, gente. Se você fizer assim, vai ser muito melhor para você.
Aí eles ficam te olhando, mal te responde, né? Os jovens são assim. Então, agora eu estou aprendendo isso. Eu converso com a espiritualidade, peço que os ilumine e controle, porque na hora que eu tiver que falar, eles me perguntam, aí eu falo. Achei ótimo, Dandara. Eu acho que Com eu expliquei estratégias, para né, você. dona Vânia? A gente vai criando estratégias, né? Porque quando a gente fala assim, na minha época, eu falo, não, mas a gente não está mais na sua época. A época agora é outra. É bem assim mesmo. Mas o Mas tempo de alguém, gente, porque... Jesus é o Desculpa. mesmo. E os conselhos Exatamente. continuam, não é? E o caminho certo está Exatamente. iluminado por ele. Então, eu falo isso com eles aqui, tá? Eu falo, mais tarde vocês vão ver, vocês perderam, porque Jesus continua no mesmo lugar, nos mesmos lugares. E a luz é a mesma. Né, Dandara? Exatamente. Mas Pois é. isso, é o tanto do outro, né, dona Vânia, que é diferente do nosso. E às vezes, como mãe, né, porque avó ainda não sou, falta muito, mas como mãe, você realmente acha que. Você analisa os caminhos, né, e fala assim, mas como pode, né, seguir esse de cá tá tão claro que era o melhor, né? Mas é isso, é porque você já adquiriu esses conhecimentos ao longo do tempo e você consegue ter uma visão diferente, mas quem está vivendo, né? Às vezes até nós adultos mesmo, a gente está dentro de um problema que a nossa visão é limitada. Vem uma outra pessoa de fora, faz uma análise ali, né? Mais geral e nos dá ali uma solução, um conselho que, nossa, mas eu não tinha pensado nisso. E os mais novos são exatamente assim, né? A gente fala, mas não vai por aqui, é por aí mesmo que eles vão. É lá mesmo, né? Mas é isso, é porque eles também precisam ser testados, assim como nós fomos, né? Eles precisam também aprender. Eu acho que os maiores desafios da maternidade é esse, a um determinado momento você não tem controle mais. Eles vão precisar realmente tomar as decisões e ter as consequências dessas decisões. E você não vai ter o controle. O máximo que a gente consegue é aconselhar. Se eles vão ouvir, a gente nem sabe se eles estão ouvindo, né? Mas eles vão precisar seguir esse caminho mesmo. Bom, gente, 9h52, quem vai poder fazer a nossa prece, a fluidificação das nossas águas? Vamos que vamos. Senão a gente vai fazer um sorteio aqui, hein? Vamos, Lúcia, fazer um sorteio. Vamos, gente, bônus hora. Vamos que está com tempo. Eu percebi que alguém queria fazer a prece inicial também, junto com Dona Vânia. Então, essa mesma pessoa poderia fazer a prece final, a fluidificação das águas. Pelo menos eu entendi assim. Acho que alguém abriu o microfone também naquela hora. Então, esse alguém, por favor, se manifeste. Então, eu vou ganhar esse bônus hora, hein? Então, vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos para a gente poder agradecer e pedir a espiritualidade de luz que já nos auxilia tanto a fluidificar as nossas águas. Mestre Jesus, Senhor nosso Deus, agradecemos, Pai, a misericórdia da nossa vida, por podermos acordar hoje, que possamos, Senhor, valorizar o acordar, valorizar tudo aquilo que o Senhor nos concede, ainda que o nosso merecimento seja mínimo, Senhor. Agradecemos a presença da espiritualidade de luz em nossos lares, nos nossos trabalhos, nas escolas dos nossos filhos, nas faculdades, que o Senhor, com a tua bondade, visite os hospitais, facilite, Senhor, a vida dos acompanhantes, que não é fácil, Jesus, que o Senhor tenha misericórdia por todos os nossos irmãos que estão presos, todas as famílias que estão passando por dificuldades nesse momento, que sejamos todos as mãos amigas, sejamos todos, Senhor, as tuas mãos para auxiliar o próximo. Que o Senhor, através da espiritualidade de luz, através da equipe do Dr. Bezerra, possa fluidificar as nossas águas, colocando nelas aquilo que a gente precisa. E quando formos tomá-la, que a gente realmente mentalize as nossas dores, os nossos problemas, para que elas se transformem em medicamento que possa nos auxiliar
ao longo da semana. Tenhamos uma semana abençoada, com muita saúde, com dias de paz. Que assim seja. Então, minha gente, temos ainda 5 minutinhos. Se alguém quiser fazer um comentário, podemos. Se não, a gente já pode ir se despedindo, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês, que a gente tenha uma semana abençoada. Semana que vem as meninas voltam, tá bom?